A fronteira ocidental da Rússia nestes dias de inverno estremece sob o peso de uma colossal e arrogante máquina de guerra que o Ocidente acaba de concentrar na faixa de terra entre a Polônia, Kaliningrado e os 3 países bálticos. O ar está espesso com o cheiro a gasóleo e pólvora, enquanto a NATO reúne uma força de uma escala sem precedentes na história moderna. 70.000 soldados armados até aos dentes, juntamente com milhares de toneladas do armamento mais sofisticado, foram mobilizados para aqui com a intenção maliciosa de exercer pressão militar, forçando a Rússia a curvar-se. Colunas de tanques de combate principais, Leopard 2 da Alemanha, Abrams do ZEUA e Challenger 2 do Reino Unido, movem-se com estrondo. Milhares de lagartas de aço arrastam máquinas de dezenas de toneladas, esmagando o pavimento. Os canhões erguem-se, desafiadoramente apontados diretamente para o território russo. Nos aeroportos militares na Lituânia e na Estônia, as pistas estão atulhadas sem um único espaço livre, com a presença de centenas de caças furtivos, F-35 e Fidesacces. Os motores rugem como o som do inferno, prontos para descolar e semear a morte. Ao largo do Mar Báltico, a superfície da água espumoja sob os cascos de uma frota poderosa, liderada por gigantescos porta-aviões nucleares, juntamente com dezenas de contratorpedeiros Aegis e navios de guerra carregados com mísseis Tomahawk que se aproximam da costa báltica, criando um cerco de aço sufocante. O objetivo deles é claro e descarado: querem usar um poder militar esmagador para ameaçar e coagir a Rússia a fazer concessões na mesa de negociações sobre a guerra na Ucrânia. Acreditam que a Rússia tremerá diante desta demonstração de força. Contudo, a arrogância cegou os líderes em Bruxelas e Washington. Eles desconhecem que cada passo, cada plano operacional mais secreto já está na palma da mão da inteligência russa. Os espiões do GRU infiltraram-se silenciosamente na rede interna da NATO, conhecendo cada coordenada de reunião, cada hora de disparo e até a quantidade de munições que trazem consigo. Não há qualquer surpresa para Moscovo em resposta ao barulho e à ostentação de poder do inimigo. O exército russo mantém uma atitude de calma, aterradora, sem declarações ruidosas. O Ministério da Defesa da Rússia transferiu silenciosamente os verdadeiros monstros da guerra para posições de emboscada meticulosamente calculadas ao longo da fronteira. Os sistemas de mísseis táticos Iskander-M estão erguidos nas florestas densas. As tampas dos silos de mísseis balísticos de médio alcance foram destrancadas. Os sistemas de defesa aérea S-500 Prometheus e S-400 Triumph ligaram os seus radares no modo de combate máximo, varrendo todos os sinais no céu. As divisões de elite da Rússia estão posicionadas, armas carregadas, olhos fixos na fronteira, com uma determinação de ferro, prontas para transformar a ambição louca da NATO numa vala comum. Os falcões do Ocidente continuam embriagados na sua ilusão de poder. Ajustam as coordenadas de artilharia para Kaliningrado, sem saberem que estão a assinar a sua própria sentença de morte. A Rússia não vacila, não teme, apenas espera silenciosamente pelo momento fatídico para desferir o golpe punitivo, transformando toda esta força arrogante num monte de sucata calcinada na terra que pretendem violar. Exatamente às 12:00 hora de Moscovo, um ultimato insolente e arrogante é enviado diretamente do quartel-general da NATO em Bruxelas para o Kremlin, exigindo descaradamente que a Rússia cesse imediatamente a operação militar especial na Ucrânia e retire todas as tropas no prazo de 24 horas, sob pena de provar o poder de fogo destrutivo da aliança militar mais forte do planeta. Esta é uma provocação flagrante e o auge da loucura que os falcões ocidentais perseguem para ameaçar uma superpotência nuclear como a Rússia. O mundo inteiro prende a respiração à espera de uma reação ou de um esforço diplomático suave por parte da Rússia. Mas a resposta a esse ruído é um silêncio absoluto e aterrador que cobre todo o território russo. Nenhuma resposta nos canais diplomáticos. Este silêncio não é sinal de medo, como os comandantes da NATO erradamente julgam, mas sim a concentração mortal de um predador antes de se lançar sobre a vítima. Em Kaliningrado, a fortaleza avançada da Rússia no coração da Europa, a atmosfera é tensa, espessa e sufocante, como se pudesse ser cortada à faca.
Milhares de soldados russos estão em posições de combate em fortificações robustas, dedos nos gatilhos, olhos colados aos ecrãs de radar que varrem incessantemente. As tampas dos silos dos mísseis táticos Iskander-M e dos sistemas de mísseis costeiros Bastion-P abrem-se lentamente, apontando seus canos diretamente para as cidades e bases militares do adversário. Do outro lado da Tara, fronteira, os sistemas S-500 Prometheus e S-400 Triumph estão carregados prontos para cuspir fogo contra qualquer objeto voador que viole o céu da pátria. Nos centros de comando subterrâneos, os generais russos observam calmamente os relógios, contando cada segundo com uma frieza de aço. Os comandantes da NATO do outro lado da fronteira, vendo o silêncio estranho da Rússia, assumem que Moscou está a tremer perante o seu poder esmagador, tornando-se ainda mais presunçosos e instando as unidades de artilharia e mísseis a carregar, preparando-se para abrir fogo assim que o prazo termine. Eles não sabem que estão à porta da morte e que o silêncio do urso russo é a sentença de morte para a insolência do Ocidente. O tempo do ultimato esgota-se e os dedos dos soldados da NATO já estão sobre os botões de lançamento. Mas do outro lado da linha da frente, dezenas de milhares de canos e mísseis russos também destrancaram os seus seguros, prontos para disparar e transformar o Báltico num mar de chamas ao primeiro movimento hostil do inimigo. No exato momento em que o ultimato expira, os comandantes da NATO em Bruxelas, com arrogância, ordenam o fogo para varrer Kaliningrado do mapa com um ataque preventivo fulminante desde as florestas densas na fronteira da Polônia e Lituânia até ao frio Mar Báltico. Uma série de silos de mísseis e lançadores móveis da NATO abrem-se simultaneamente para despejar sobre a Rússia uma chuva de fogo sem precedentes na história da guerra humana. O céu da fronteira ocidental da Rússia é imediatamente rasgado por centenas de rastros de fumo branco entrelaçados, enquanto centenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk dos contratorpedeiros, Aegis dos EUA-mísseis furtivos, Storm Shadow do Reino Unido e mísseis balísticos táticos ATACMS rugem a uma velocidade terrível, fazendo estremecer a terra e o mar. Eles acreditam que com este número esmagador e tecnologia furtiva moderna, o sistema de defesa russo ficará sobrecarregado e colapsará num instante. Kaliningrado mergulhará num mar de fogo e destruição. Os mísseis caríssimos, carregando a malícia do Ocidente, voam velozmente, visando alvos estratégicos, como o comando da frota do Báltico, o aeroporto militar de Chakalovsk e os armazéns mais importantes. No entanto, a confiança cega da NATO colidiu com a muralha de aço mais sólida do planeta, construída meticulosamente pelo exército russo. Assim que os primeiros mísseis da NATO deixaram as plataformas de lançamento, os radares de alerta precoce Voronezh DM e Nebo da Rússia, com capacidade de varrimento de milhares de quilômetros, captaram todos os sinais e trajetórias. No Centro de Comando de Defesa Aérea de Kaliningrado, não há pânico nem medo, apenas concentração extrema e ordens dadas de forma fria e decisiva. Os sistemas de defesa aérea de alta altitude S-500 Prometheus e S-400 Triumph entram imediatamente em estado de combate máximo. Os radares de controle de tiro bloqueiam centenas de alvos simultaneamente e calculam a solução de interseção ideal em milésimos de segundo. O solo de Kaliningrado treme violentamente quando centenas de lançadores de mísseis antiaéreos abrem fogo em uníssono, criando uma cena majestosa e aterradora. Os mísseis interceptores hipersônicos 48N 6DM e 77N6N rasgam o vento, subindo a velocidades muitas vezes superiores à do som, formando lanças de fogo brilhantes que colidem com as centenas de mísseis inimigos. O céu da fronteira e o Mar Báltico transformam-se subitamente num campo de batalha flamejante quando dois fluxos gigantescos de poder de fogo colidem. Explosões ensurdecedoras ecoam incessantemente, rasgando o espaço e abalando até os edifícios mais robustos. Os mísseis russos, com precisão absoluta, colidem diretamente com os Tomahawk e Storm Shadow da NATO, detonando-os em pleno ar, criando bolas de fogo gigantescas que iluminam uma vasta área do céu. Uma série de explosões em cadeia ocorre sucessivamente, transformando o céu num mar de chamas revoltas.
Os mísseis furtivos mais modernos de que a NATO tanto se orgulhava serem indetetáveis, tornam-se agora sucata calcinada a cair sobre a terra e o mar. Destroços de centenas de mísseis em chamas caem como uma chuva de meteoritos catastrófica sobre as florestas e o mar aberto na fronteira, criando grandes incêndios e colunas de fumo negro que se erguem no ar. Os sistemas de defesa de médio e curto alcance, como o Buk-M3 e o Pantsir-Sun, também se juntam a este banquete de fogo, criando uma rede densa a baixa altitude, destruindo os mísseis que tiveram a sorte de passar pela primeira camada de defesa. Os canhões de 30 mm e os mísseis de curto alcance do Pantsir operam na capacidade máxima, cuspindo munições continuamente contra os alvos, criando uma parede de balística impenetrável, despedaçando qualquer objeto que ouse aproximar-se de alvos importantes. A cena no céu é verdadeiramente horrível e avassaladora, com milhares de explosões a ocorrerem ao mesmo tempo. A pressão das explosões no ar é tão forte que estilhaça as janelas de edifícios a dezenas de quilômetros de distância e cria ondas de choque que varrem o solo, derrubando árvores. Nos centros de comando da NATO na Polônia e nos navios de guerra ao largo, a confiança inicial foi rapidamente substituída por choque e medo extremo. Os generais ocidentais ficam paralisados ao verem nos ecrãs de radar uma série de pontos vermelhos que representavam os seus mísseis desaparecerem rápida e miseravelmente. Eles não conseguem acreditar nos seus olhos ao verem o ataque preventivo devastador para o qual tinham reunido todas as suas forças ser quebrado tão fácil e impiedosamente. Milhares de milhões de dólares dos contribuintes ocidentais foram queimados em cinzas no céu da fronteira russa. Em menos de uma hora, o sistema de defesa da Rússia provou a sua superioridade e invencibilidade, interceptando com sucesso 99% dos ataques. A quantidade de mísseis de ataque tornou o esforço da NATO inútil e ridículo. Os mísseis ATACMS lançados pelos sistemas HIMARS sofreram o mesmo destino trágico, abatidos pelos sistemas S-400 Triumph assim que atingiram o pico da sua trajetória, transformando-se em blocos de metal inútil em queda livre. A atmosfera nos postos de comando da NATO torna-se caótica e desesperada. Gritos e maldições ecoam por toda parte quando percebem que subestimaram grosseiramente o urso russo e sobreestimaram os seus brinquedos tecnológicos caros, mas ineficazes. Enquanto isso, em Kaliningrado, o exército russo mantém o seu espírito de aço, observando calmamente o espetáculo de fogo de artifício mortal no céu, com fé absoluta na força de proteção da pátria. Os operadores de radar continuam a seguir os alvos, olhos fixos nos ecrãs, mãos ágeis a controlar os mísseis para destruir o inimigo. Apesar do céu em chamas e das explosões que abalam a terra e o céu, nenhum míssil da NATO tocou nos alvos estratégicos importantes. O Mar Báltico, onde a frota da NATO está posicionada, também testemunha uma cena horrível. À medida que os mísseis lançados dos navios de guerra são interceptados e explodem mesmo por cima das suas cabeças, criando chuvas de destroços que caem sobre os convéses, causando pequenos incêndios e pânico entre as tripulações. O céu da fronteira está agora espesso com fumo negro e um cheiro intenso a pólvora. Pequenas nuvens em forma de cogumelo das explosões dos mísseis pairam no ar como fantasmas da morte, alertando para o fim trágico que aguarda os invasores. O duelo de mísseis continua com intensidade crescente, enquanto a NATO, em desespero, continua a lançar novas vagas de mísseis na tentativa de encontrar uma brecha no escudo antiaéreo da Rússia. Mas tudo é em vão contra a muralha de fogo densa e precisa ao metro do exército russo. Os destroços dos mísseis caem no chão, criando crateras profundas. A vegetação circundante é calcinada pelo calor, a terra revolvida. Uma cena de desolação e morte cobre a fronteira, mas é a destruição das armas do inimigo, não o colapso da Rússia. A Rússia permanece orgulhosa no meio da tempestade de fogo, pronta para os contra-ataques fulminantes que se seguirão para ensinar ao inimigo uma lição inesquecível sobre o preço a pagar por ousar tocar no território sagrado da pátria. Embora o sistema de defesa aérea da Rússia tenha realizado um milagre ao interceptar 99% dos mísseis
a densidade de fogo sufocante que a NATO despejou faz com que a probabilidade da morte ainda esteja presente. No caos do céu em chamas e milhares de destroços a cair, 2 mísseis de cruzeiro furtivos de longo alcance JASSM-R dos EUA conseguiram por sorte passar pela fenda da rede de fogo multicamada. Estes 2 monstros cheios de explosivos mergulham a velocidade subsônica zigue-zagueando por entre edifícios e o terreno complexo de Kaliningrado para encontrar o seu alvo final. O primeiro míssil, com a orientação, precisa de satélites militares americanos, colide violentamente com o maior reservatório estratégico de combustível da frota do Báltico, situado nas profundezas do porto militar. Uma explosão terrível ecoa, rasgando a grossa carapaça de aço do tanque e ativando imediatamente milhões de litros de combustível de jato e gasóleo no seu interior. Uma coluna de fogo gigante laranja-avermelhada sobe centenas de metros no céu, tingindo de negro uma vasta área com fumo espesso. O calor terrível da explosão derrete tudo ao redor, transformando caminhões militares e gruas próximas em montes de sucata retorcida e liquefeita. Mas a verdadeira tragédia chega quando o segundo míssil atinge o seu alvo, o depósito central de munições, onde estão armazenadas milhares de toneladas de explosivos obuses e ogivas de mísseis. O impacto gera uma série de explosões secundárias de um horror nunca visto, uma cena que os soldados russos que testemunharam jamais esquecerão. O solo de Kaliningrado treme violentamente como se estivesse a passar por um terremoto de magnitude 12. Fendas abrem-se no asfalto e os edifícios mais sólidos são abalados até as fundações antes de colapsarem. Ralos de fogo gigantescos irrompem da explosão brilhando mais que o sol. Nuvens cinzentas e espessas em forma de cogumelo gigante erguem-se, não diferindo de uma explosão nuclear tática. A onda de choque varre todo o terreno com poder destrutivo, arrancando telhados, estilhaçando vidros num raio de dezenas de quilômetros e arremessando veículos blindados de dezenas de toneladas pelo chão, como brinquedos. O som da explosão ruge como o trovão do apocalipse, propagando-se pelo Mar Báltico e fazendo estremecer de horror até os soldados da NATO nos navios ao largo perante o poder destrutivo que acabaram de causar. A imagem das chamas em Kaliningrado e daquela coluna de fumo negro em forma de cogumelo é a gota de água, o momento fatídico que muda completamente o curso desta guerra. No Centro de Comando Militar Nacional em Moscovo, a calma fria inicial desapareceu, dando lugar a uma fúria extrema que envolve todo o Estado-Maior. A Rússia foi ferida, o território sagrado da pátria foi devastado pelas armas do Ocidente. Não há mais contenção nem conceito de defesa ou autodefesa legítima. Agora, aos olhos dos generais russos, resta apenas uma palavra: aniquilação. O presidente da Rússia, com os olhos em chamas, bate com força na mesa, ordenando o fim de todas as regras convencionais de combate e a transição para um estado de guerra total, para erradicar completamente o inimigo. A ordem mais fria e cruel da história é emitida: aniquilar todas as forças da NATO na fronteira, afundar a sua frota do Báltico e arrasar todas as bases militares usadas para atacar a Rússia. Imediatamente, a colossal máquina de guerra do urso russo desperta com um poder destrutivo aterrador. Nas florestas profundas da fronteira, as camuflagens são arrancadas para revelar as tampas dos silos de mísseis táticos Iskander-M e mísseis hipersônicos Zircon, a abrirem-se lentamente, erguendo os tubos de lançamento para o céu, como dedos da morte, apontados à formação inimiga. Sob o mar profundo e frio, os submarinos de ataque das classes Kilo e A-100M recebem o sinal de fogo. As luzes vermelhas nas salas de comando, acendem-se os tubos de torpedos e os silos de mísseis Kaliber abrem-se, sinalizando que a hora da morte da frota da NATO chegou. Nos aeroportos militares, centenas de pilotos de caça e bombardeiros estratégicos correm para as pistas. O som dos motores a jato rasga o espaço, prontos para descolar e despejar uma tempestade de bombas sobre os agressores. Os operadores de radar dos sistemas de guerra eletrônica Krasu K4 e Murmansk BN rodam os botões de potência para o máximo, preparando-se para lançar um ataque para cegar e ensurdecer completamente o sistema de comando do adversário. A Rússia já não está simplesmente a contra-atacar. A Rússia lança-se num massacre para vingar a ferida que a NATO
acabou de infligir. A atmosfera cheira a pólvora e o mundo inteiro prende a respiração ao perceber que o monstro militar mais temível do planeta está verdadeiramente enfurecido, e o preço que o Ocidente pagará pela sua insolência será uma destruição total, catastrófica sem precedentes. O Mar Báltico, fervilhando com os destroços dos mísseis caídos, transforma-se agora num verdadeiro caldeirão de óleo, a ferver quando a frota do Báltico da Rússia quebra oficialmente as correntes para se lançar na caçada mais brutal do século, visando esmagar a arrogância da força naval da NATO. Sob o Oceano Negro e Frio, os verdadeiros monstros marinhos, os submarinos Kilo 636, apelidados de buraco negro do oceano, juntamente com os moderníssimos submarinos nucleares de ataque da classe Yasen-M, aproximaram-se da Azeli, formação da frota da NATO, sem que os sofisticados sistemas de sonar do Ocidente completamente surdos se apercebessem. Assim que a ordem de aniquilação chega, de Moscovo, uma série de tubos de torpedos e silos de mísseis nas costas destas orcas de aço abrem-se simultaneamente para libertar a fúria reprimida diretamente contra o flanco do inimigo. Torpedos pesados rasgam a água a uma velocidade terrível, cortando as correntes marítimas, dirigindo-se diretamente aos costados dos contratorpedeiros Aegis e fragatas da NATO. Ao mesmo tempo, centenas de mísseis de cruzeiro Calibre irrompem da água voando rente às ondas com trajetórias sinuosas e imprevisíveis, colidindo diretamente com as superestruturas da frota inimiga. Os marinheiros da NATO, nos modernos navios de guerra, entram subitamente em pânico absoluto quando os sistemas de alerta precoce soam incessantemente, sinalizando a morte a chegar de todos os lados, mas estão totalmente impotentes e incapazes de localizar onde o adversário se esconde. Sob as águas profundas, explosões surdas ecoam sucessivamente, rasgando a paz do oceano quando os torpedos russos embatem nos cascos dos contratorpedeiros, rasgando a blindagem de aço e criando buracos gigantescos por onde a água do mar entra incontrolavelmente. Navios de guerra do EUA e do Reino Unido, avaliados em milhares de milhões de dólares, são partidos ao meio em alto mar, com a proa e a popa a erguerem-se para o céu como lápides gigantes antes de afundarem no abismo, arrastando consigo milhares de tripulantes a gritar em desespero. Na superfície, os mísseis Calibre chegam como lâminas afiadas, cortando torres de radar, destruindo pontes de comando e detonando paióis de munições nas fragatas, transformando-as em tochas vivas à deriva numa corrente vermelha de sangue, óleo. A frota da NATO, outrora poderosa e arrogante, está agora dispersa como pintainhos perante uma águia. A formação tática foi totalmente rasgada, cada um a fugir por si no meio do caos e terror absoluto. Mas o verdadeiro pesadelo do Ocidente começa agora, quando o trunfo da Marinha Russa aparece para desferir o golpe final, simbolizando o colapso de todo um império militar. Ao longe, no horizonte, uma fragata da classe Almirante Gorshkov da Rússia dispara calmamente a arma suprema que faz tremer o Pentágono, o míssil hipersônico Zircon. O míssil deixa a plataforma numa coluna de fogo ofuscante e acelera imediatamente para a velocidade Mach 9, transformando-se num rasto de plasma brilhante que rasga a atmosfera, voando tão rápido que os radares da NATO apenas registram um borrão tênue antes de desaparecer completamente. O seu alvo é o orgulho exclusivo da Marinha dos EUA, o gigantesco porta-aviões nuclear da classe Gerald R. Ford, situado no centro da formação, protegido por dezenas de camadas de defesa. Os sistemas de defesa Phalanx e os mísseis interceptores do porta-aviões giram desesperadamente em vão, tentando fixar um alvo que voa 9 vezes mais rápido que o som, mas tudo se torna inútil e ridículo perante a superioridade tecnológica russa. O míssil Zircon, com uma energia cinética terrível, como um meteorito caindo da estratosfera, embate diretamente no meio do convés do porta-aviões, perfurando dezenas de camadas de aço reforçado e explodindo diretamente no reator nuclear e no paiol de munições no porão. Uma explosão apocalíptica ecoa, abalando toda a região do Mar Báltico, criando uma coluna de água e fogo gigantesca que sobe quilômetros, tapando o céu e ofuscando tudo em redor.
O monstro gigante de mais de 300 metros e 100 mil toneladas é levantado da água e parte-se ao meio imediatamente sob uma pressão destrutiva inimaginável. A cena é tão catastrófica e horrível que os marinheiros dos outros navios ficam paralisados de medo ao testemunharem o símbolo do poder eterno da NATO ser quebrado como um brinquedo barato. Dezenas de caças F-35 e F-18 estacionados no convés são arremessados ao mar ou explodem no incêndio de combustível de jato, formando bolas de fogo que rolam pelo convés inclinado. Milhares de marinheiros e pilotos de elite da NATO são consumidos pelo fogo do inferno num instante ou engolidos pelo vórtice gigante de água quando o navio se parte e afunda no abismo, levando consigo a ambição hegemônica do Ocidente para o túmulo. O Mar Báltico transforma-se num verdadeiro inferno na Terra, com um mar de chamas de óleo a arder em grande escala, fumo negro a cobrir o sol, transformando o dia em noite. Destroços do porta-aviões e contra-torpedeiros flutuam por todo o lado, colidindo e criando sons horríveis de metal retorcido na sua agonia. Não resta qualquer resistência da NATO, apenas uma fuga humilhante e a destruição total, enquanto os navios restantes tentam arrastar-se com ferimentos mortais. A frota do Báltico da Rússia provou ao mundo inteiro quem é o verdadeiro senhor deste mar e transformou o orgulho do Ocidente numa gigantesca sucata que jaz fria no fundo do oceano. O colapso do porta-aviões nuclear não é apenas uma derrota militar, mas um golpe fatal na vontade de combater de toda a Aliança do Atlântico Norte, sinalizando que o fim da arrogância e hegemonia ocidental chegou de forma irremediável. Enquanto o Mar Báltico ainda ferve com o calor dos navios nucleares afundados, o céu acima também começa a transformar-se num inferno palco do massacre tecnológico mais brutal da história da aviação militar. O exército russo, depois de esmagar a frota naval do inimigo, ativa imediatamente a sua arma secreta mais temível para bloquear completamente o espaço, os sistemas de guerra eletrônica Krasu K4 e Murmansk BN. Estas gigantescas estações transmissoras posicionadas em locais estratégicos em Kaliningrado emitem simultaneamente feixes de impulsos eletromagnéticos extremamente potentes, com capacidade destrutiva, varrendo todas as frequências de comunicação e navegação da NATO em todo o espaço aéreo do Báltico. Uma parede de interferência invisível mais sólida como aço é erguida cortando totalmente qualquer ligação entre os esquadrões de aviões ocidentais e os seus sistemas de comando e satélites de GPS. Centenas de pilotos da NATO sentados nos cockpits modernos dos caças furtivos 35 e F-16 veem subitamente todos os ecrãs de radar e painéis digitais apagarem-se ou piscarem loucamente com códigos de erro vermelhos, sinalizando o colapso do sistema. Todos os sinais de ligação com os aviões de alerta precoce, AWACS, desaparecem completamente, restando apenas o ruído estático fantasmagórico de um isolamento absoluto, tornando o espaço do cockpit mais sufocante e aterrador do que nunca. Eles entram em pânico absoluto ao perceberem que se tornaram cegos e surdos no meio de um campo de batalha feroz, sem saber onde fica a base, quem são os aliados e quem são os inimigos. A dependência excessiva e cega da alta tecnologia tornou-se o calcanhar de Aquiles da Força Aérea Ocidental quando o sistema de navegação GPS foi totalmente neutralizado, fazendo com que centenas das aeronaves mais modernas do mundo voem desorientadas como moscas sem cabeça num nevoeiro eletrônico. No pânico e desorientação, caças F-35 de centenas de milhões de dólares colidem no ar, criando bolas de fogo gigantescas que caem no mar ou mergulham diretamente na água escura porque os pilotos já não conseguem determinar a altitude. Os F-16 tentam voar baixo para escapar, mas embatem nas tempestades de fogo antiaéreo vindas do solo ou colidem com os destroços dos navios de guerra em chamas lá embaixo. A cena no céu é verdadeiramente caótica e trágica, com o orgulho da Força Aérea da NATO a autodestruir-se sem que seja necessário um único tiro russo. Mas o verdadeiro pesadelo do Ocidente ainda não parou. Os verdadeiros ceifeiros do céu começam a aparecer para limpar os restos das tropas agonizantes. Das bases aéreas no interior profundo da Rússia,
esquadrões de caças furtivos de quinta geração, Su-57, e caças polivalentes supermanobráveis Su-35 descolam, com estrondo subindo ao céu, como águias de aço poderosas, caça. Com o apoio dos radares terrestres russos que não são afetados pelo seu próprio sistema de guerra eletrônica, os pilotos russos veem facilmente toda a formação de aviões inimigos dispersa como pintainhos perdidos da mãe. Os Su-57 deslizam nas nuvens à velocidade supersônica, aproximando-se do inimigo de forma silenciosa e letal, antes de desferir o golpe final com mísseis ar-a-ar de longo alcance R-37. Estes mísseis inteligentes voam a velocidades inimagináveis, encontrando os alvos e despedaçando os 35 que ainda procuram o caminho em total impotência. O Su-35S, com a sua manobrabilidade superior, lançam-se no meio da formação inimiga, executando mergulhos e curvas apertadas que desafiam todas as leis da física para ocupar a posição de ataque mais favorável. Os pilotos russos, com perícia e espírito de combate de aço, transformam o céu do Báltico num palco de demonstração do poder absoluto da Força Aérea Russa. Abatem cada avião da NATO de forma fria e precisa como num treino de tiro ao alvo. Os F-16 e Eurofighter Typhoon da Europa tentam resistir fracamente com rajadas de canhão desesperadas, mas são imediatamente esmagados pelo poder de fogo avassalador da Rússia. O céu ilumina-se com centenas de explosões. Destroços de aviões em chamas caem no mar, criando uma chuva de metal fundido horrível. Nenhum avião da NATO tem oportunidade de escapar da rede inescapável que a Rússia montou. Depois de a força de caças russa ter dominado completamente o céu e varrido todas as ameaças aéreas, chega a vez dos gigantes bombardeiros estratégicos aparecerem para executar a punição final sobre os restos da frota da NATO que flutuam no mar. De leste, bombardeiros estratégicos Tu-22-3, com as suas asas gigantescas, chegam imponentes como nuvens negras carregadas de morte. As suas baías de bombas abrem-se despejando milhares de toneladas de bombas convencionais e guiadas sobre o mar, onde os navios da NATO ardem e os tripulantes sobreviventes se debatem em desespero. A cena do tapete de bombas é cruel e horrível como o fim do mundo, com o mar revolvido por milhares de colunas de água de centenas de metros misturadas com sangue e corpos. Os navios que ainda agonizavam são despedaçados e afundam imediatamente, sem deixar rasto. A pressão das explosões esmaga os pulmões de quem nada na água, transformando o Báltico numa vala comum gigante que enterra a ambição louca do Ocidente. A Força Aérea Russa cumpriu a sua missão com excelência, transformando o céu e o mar numa zona interdita absoluta para o inimigo, afirmando a sua posição de hegemonia indiscutível. Os Su-57 e Tu-22-3 fazem uma volta triunfal no céu em chamas antes de regressarem à base, deixando para trás um cenário de desolação e morte, prova do poder destrutivo imparável do urso russo quando provocado. A derrota total no ar e no mar da NATO é uma bofetada na cara dos falcões em Washington e Bruxelas, forçando-os a encarar a dura realidade do atual equilíbrio de poder militar. Enquanto o Mar Báltico mergulha lentamente no silêncio mortal de um túmulo aquático gigante em terra, na fronteira entre Kaliningrado e a Polônia, o verdadeiro pesadelo começa a cair sobre as 70 mil tropas da NATO encolhidas. Em pânico total, esta enorme força terrestre, composta pelas divisões mais elite dos EUA, Alemanha e Polônia, com milhares de blindados e artilharia moderna, outrora mobilizada para intimidar a Rússia, tornou-se agora como peixes na tábua de cortar a... Espera que a faca do carniceiro desça, depois de o sistema de guerra eletrônica russo ter cegado completamente os radares de alerta e cortado todas as comunicações de comando. Os soldados da NATO, do outro lado da fronteira, sentem-se subitamente isolados e desesperados na escuridão, sem saber o que se passa ao largo e sem saber que morte está mesmo atrás deles. Na hora H fatídica das florestas densas no interior de Kaliningrado e do outro lado da fronteira da Bielorrússia, a terra treme violentamente, como se a crosta terrestre se estivesse a abrir pelo poder do fogo divino. Centenas de lançadores de mísseis táticos Iskander-M erguem simultaneamente os seus tubos para o céu
e disparam, criando colunas de fogo gigantes que rasgam a noite, iluminando uma vasta zona de fronteira como se fosse dia. Os mísseis balísticos Iskander, carregando ogivas de fragmentação e perfurantes pesadas, voam com uma trajetória quase balística sinuosa, tornando inúteis e ridículos todos os esforços de interseção do adversário. Ao mesmo tempo, milhares de lançadores múltiplos de foguetes Tornado-S e Uragan da artilharia russa juntam-se a esta sinfonia de destruição, despejando sobre o inimigo uma chuva de aço incandescente com tal densidade que nenhuma formiga sobreviveria. O primeiro e mais importante alvo deste ataque é as baterias de defesa aérea Patriot Iris-T e NASAMS, que a NATO posicionou meticulosamente para proteger a sua formação. Estes sistemas caros e moderníssimos do Ocidente, antes mesmo de conseguirem ativar os radares de tiro, são atingidos pelos mísseis Iskander-M, com precisão absoluta nos centros de comando e lançadores, transformando-os em montes de sucata retorcida e calcinada. O colapso do guarda-chuva de defesa aérea significa que as 70.000 tropas da NATO estão agora completamente expostas à tempestade de fogo que cai do céu. Segue-se a destruição brutal dos parques de tanques e blindados, onde centenas de tanques de combate principais, Leopard 2 e Abrams Moon, estão estacionados lado a lado como escaravelhos a hibernar. As ogivas de fragmentação dos mísseis russos explodem no ar, espalhando milhões de pequenas bombas contendo material altamente incendiário sobre toda a área de estacionamento. Os tanques fortemente blindados, orgulho da indústria de defesa ocidental, transformam-se subitamente em caixões de aço derretido, quando o combustível e as munições no interior são detonados, criando cadeias de explosões horríveis, que arremessam torres de dezenas de toneladas para o ar. A cena desenrola-se como um mar de fogo infernal, engolindo toda a matéria, transformando máquinas de matar modernas em sucata inútil no meio das chamas. Nos acampamentos e zonas de concentração de tropas, dezenas de milhares de soldados da NATO, a dormir ou em pânico pela perda de comunicações, são subitamente acordados pelo rugido da morte sobre as suas cabeças. As munições termobáricas caem, criando zonas de pressão extrema, sugando todo o oxigênio e queimando os pulmões de qualquer ser vivo na zona de impacto. Não há para onde fugir, nenhum abrigo é suficientemente forte para proteger contra o poder destrutivo do fogo russo. Os centros de comando de campo, onde se concentram os generais e oficiais da NATO, são atingidos por mísseis guiados inteligentes com precisão ao metro, enterrando todo o cérebro do exército invasor sob toneladas de betão e terra. Os depósitos de munições e gigantescos tanques de combustível atingidos explodem, criando bolas de fogo em forma de cogumelo, com centenas de metros de altura, tingindo o céu noturno de vermelho e criando ondas de choque que varrem tudo num raio de vários quilômetros. Toda a vasta fronteira, ao longo de centenas de quilômetros, transforma-se subitamente num forno crematório gigante, onde ferro e carne se fundem numa confusão calcinada. Não há tiros de resposta, nenhuma resistência da NATO, apenas o estrondo das munições a detonar e os gritos desesperados daqueles que são queimados vivos no mar de fogo. 70.000 tropas de elite equipadas até aos dentes, com a intenção de ameaçar a Rússia, foram agora completamente varridas do mapa militar mundial, sem terem tido tempo de disparar uma única bala contra o adversário. O solo está revolvido e cheio de crateras como a superfície da Lua. A vegetação está queimada e negra. O que resta deste exército poderoso são apenas cinzas e carcaças de tanques queimados, espalhados por todo o lado como testemunhos dolorosos da insolência e insensatez do Ocidente. O exército russo executou uma punição perfeita e cruel, transformando a terra da fronteira numa terra morta perpétua, enterrando a ambição do inimigo sob as cinzas da guerra. A destruição foi tão rápida e total que os satélites de observação ocidentais, ao olharem para baixo, veem apenas uma longa cicatriz negra queimada no solo onde outrora esteve estacionada. Uma das forças militares mais poderosas da Europa, a Rússia não só derrotou o inimigo militarmente, como esmagou a vontade e o espírito de toda uma aliança militar, forçando-os a enfrentar a dura realidade do poder imparável do urso russo quando encostado à parede. A chuva de aço em terra terminou,
mas o eco da destruição e o horror que deixou para trás assombrarão as mentes dos sobreviventes e dos líderes ocidentais durante décadas, como um aviso severo sobre o preço a pagar por ousar provocar uma potência militar de topo mundial.